Bom dia a todos. Para nós que estamos começando ou introduzindo a mediação e a conciliação na Justiça Federal com bastante ênfase, é uma satisfação estar aqui numa instituição que tem sido, antes de parte, ela tem sido uma parceira. Por que parceira? Porque não só está cuidando, se preocupando com a conciliação dos seus próprios processos, mas também colaborando para que outros conselhos de menor capacidade financeira tenham a mesma oportunidade. O CRES, representado aqui por doutor Viana, buscou, junto ao CNJ, essa resolução desses processos por meio da conciliação. Então, a iniciativa é louvável. Eu confesso, sinceramente, aos senhores, isso aí eu não tenho nenhum constrangimento em afirmar, que na primeira iniciativa que eu ouvi, eu falei assim, mas, gente, não tem nenhum apelo social nesses processos, né? O que eu digo apelo social é quem estava cuidando de um bem que, depois da vida e da liberdade, é a casa própria, cuidar de caixa, né, do próprio tributo, soa estranho. Mas, depois, refletindo efetivamente sobre o que os senhores desenvolvem na sociedade, que é uma atividade paralela do Estado. O Estado deveria fiscalizar a profissão de cada um. Como o Estado não tem essa capacidade essa especialização natural de que um profissional cuidar do outro profissional, esse órgão precisa de um alimento. E o alimento dos senhores é igual ao do Estado, é a contribuição. Tá? Então, sem essa, eu acredito que os senhores não consigam sobreviver, né? E em prejuízo de quem? Em prejuízo da própria sociedade, que deixa de ter um órgão fiscalizando a atividade que interessa ao poder público. Interessa à sociedade que o médico seja fiscalizado, interessa que aquela obra seja fiscalizada, interessa que aquele profissional que vende o produto seja responsável pela transação. Tá? Então, isso aí está pacificado. Isso aí, eu digo aos senhores, que permeia no nosso meio, mas conselho. Por que conselho? Por que conciliação nessa área? Então, eu acho que está sendo flexibilizado esse raciocínio. Não é que o juiz não queira, é que, na realidade, ele tem tanto problema social que ele vê, mas isso aí não é importante. Tá? Tudo isso eu iria estender, mas eu deixo para uma outra oportunidade. Eu vou deixar mais espaço para a doutora Fernanda falar, porque o que interessa aos senhores é operacional. Convencidos de que a conciliação é o caminho, eu acredito que todos estejam convencidos, até porque os senhores buscaram o órgão máximo que está dirigindo a política de conciliação no Brasil, né, que é o CNJ. Não é que nós não já estivéssemos nesse caminho desde 2004, eu digo isso porque eu compus, já como juiz ainda, a comissão para estudar a viabilidade da conciliação na terceira região, tá? Especificamente no SFH. Por que SFH? Porque é uma dívida que tem prazo e hora para acabar por bem ou por mal. Ou você paga ou você perde a casa. Tá? Então, como eu disse aqui, a casa depois da liberdade, depois da vida. Qual é o bem mais importante? É o endereço. Eu moro na rua tal, é ali que se constrói a família, é ali que se educa, é ali que se relaciona com os vizinhos, é ali que começa a sociedade. Então, nós tivemos essa preocupação inicial com o sistema financeiro da habitação, que continua ainda sendo o nosso carro-chefe pela importância do processo. Tá? Agora, temos outras matérias, não tão sensíveis, não tão preocupantes, mas que nós estamos enfrentando, que é o caso dos conselhos. Tá? Eu queria só dar uma noção geral do porquê a conciliação, hoje em dia,
que os senhores, embora tivessem convencidos, mas eu tenho advogadas aqui, inclusive a doutora, que eu esqueci o nome, Juliana, que atuou com a gente no sistema financeiro da habitação, e nós tínhamos assim alguns embates, né? Mas embates salutares, embates normais, embates de quem quer que o processo, quer que a conciliação ela progrida, ela frutifique. Então, na realidade, tudo, eu como condutora, que eu conduzi a mesa e continuo conduzindo, sempre nós tínhamos os nossos embates à partes para resolver, né? Então, a doutora, como advogada, ela entrou muito defendendo acirradamente o cliente e depois, com o passar dos anos, ela foi entendendo qual é a nossa filosofia. Porque a conciliação hoje, gente, é o nosso carro-chefe. A primeira coisa que se pensa é conciliação. A sentença, a solução adjudicada, ela deve vir por último, tá? Tudo isso começou na própria origem do Estado. Começou como? O homem não pôde viver sozinho, isoladamente, passou a viver em grupo, o grupo passou a ter necessidades, que criou o Estado. E o Estado, para desenvolver suas atividades, criou, inclusive, o Estado juiz. E trouxe para si o monopólio de dizer o direito. E, ao trazer o monopólio para trazer o direito, ele trouxe também ela não se preocupar com a prestação. Todo monopólio, toda ausência de concorrência, tudo aquilo que se concentra, ele tende a pessoa ficar tranquilo com relação à prestação jurisdicional. O que isso ocorreu? O que aconteceu? Aconteceu aquilo que nem desejava, foi a morosidade. Tá? Veio a Constituição, salvo engano, a emenda 45, que introduziu o princípio da duração razoável do processo. Numa entrevista que a assessora, qual é o prazo da duração? Eu falei, depende da demanda. E depende do que eu preciso, do bem da vida. Às vezes é tão urgente para mim que, se vier amanhã a tutela, já não serve mais. Então, a duração razoável do processo depende da minha necessidade. Se ela não se tornar efetiva, o processo não é razoável, o prazo não é razoável, a solução não é ineficaz. Então, às vezes, é de um dia para outro, para isso tem tutela, às vezes é de um mês para outro. Então, a duração razoável é entre o que eu peço e o que é dado em termos efetivos. A decisão judicial ela há de ser efetiva. Então, pensou-se que somente o acesso ao judiciário seria a solução. Tanto que deu o quê? Foi dado assistência judiciária gratuita para quem não podia. Criou-se juizados especiais para facilitar, para minimizar a informalidade, para minimizar as despesas, para não depender de advogado, mas nem isso foi eficiente, nem isso resolveu. Então, a celeridade somente não é a solução. Tá? Os senhores são exemplo de que a celeridade não é a solução. Alguns juízes entram no processo hoje, dá a decisão para o arquivo. Não foi célere? Foi rápida, super rápida. Não deu um destino para o processo, sob o ponto de vista formal? Aqui tem outras regiões, não tem? Como é que todas as regiões está acontecendo isso ou só em São Paulo? O processo de conselho, por que de baixo valor vai para o arquivo? Então, isso aí não é uma decisão rápida? Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Então, além da celeridade, nós queremos a celeridade, perseguimos a celeridade, é o nosso objetivo, mas ela tem que ser aliado a uma ordem jurídica justa. E a ordem jurídica justa e eficaz, ela tem que ter mecanismo que devolva às partes a solução do seu problema. Então, aí, nesse espaço é que se insere a conciliação e a mediação.
que os senhores já se convenceram que é o caminho. É bem claro. Dentro do judiciário, hoje, foi feito um estudo pela IPEA que um processo judicial, um processo de execução, custa 21 mil. Os senhores têm noção dos pedidos dos senhores, das execuções que estão acontecendo. E por isso é que é encaminhado. Inclusive, a Fazenda Pública está desistindo dessas demandas abaixo desse valor. Daí o pensamento do juiz nesse sentido. Então, com relação aos senhores, é o caminho, tanto na fase processual, os processos que já estão em trâmite, quanto na fase dos pré-processual. Nós já estamos trabalhando com bastante ênfase em São Paulo desde maio, tá? As outras subseções do pré-processual, as outras subseções têm um cronograma de instalação do pré-processual, porque ele é todo virtual e está mudando o sistema em cada subseção, e a subseção, na realidade, tem que se adaptar a essa alteração, a essa nova prestação de serviço. Então, começamos agora em Campinas, depois tem um calendário aprovado pela presidência. Então, os senhores vão ter a oportunidade de trabalhar não apenas nos processos existentes, como também na fase pré-processual. Ou seja, não ajuizar. Primeiro, tenta-se a conciliação antes do ajuizamento. Isso é importante para os senhores e muito mais importante para a sociedade, que deixa de pagar muito caro por um processo, digamos, pagar 21 mil para cobrar 500, para cobrar 1.000, para cobrar 2.000. Eu acho até que temos que avançar muito mais do que a própria conciliação em relação aos conselhos. Os senhores são fortes, os senhores são articulados, e isso é para se pensar no momento futuro de como fazer isso em prol da sociedade. Então, eu quero dizer que eu reconheço que os senhores precisam da receita, não tem como abrir mão dessa receita, é o próprio sangue dos senhores, é o próprio alimento dos senhores, mas também tem a sociedade que precisa também digamos assim, ser ouvida em relação a essa demanda. Então, com relação à parte operacional, essa é a minha fala, eu estou à disposição, eu sou coordenadora da conciliação em todo o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá? Em cada uma das 17 subseções que nós já temos hoje, há um coordenador treinado com a mesma filosofia da de São Paulo. Aliás, São Paulo tem ajudado bastante, tem orientado bastante, tem se comunicado bastante, que é conduzido pela doutora Fernanda e o doutor Eurico. Tá? Então, agora os senhores vieram a nós, tem que haver estrutura para suportar as demandas desses locais. Tá? Pensar numa gerência que cuide da capital e numa gerência que cuide do interior. Tá? Não pode ser só o doutor Márcio aqui para tudo, porque a demanda só está começando. Tá? Então, ela é processual, por enquanto, ele está lidando com a processual, mas tem a pré-processual para todos os conselhos. E a doutora Fernanda, nós não estamos ainda preocupados, mas ela trouxe uma notícia que talvez aí os conselhos representantes desse, que é o CREA, que acho que mudou de nome até, né, que diminui, é o único grande que não está tendo a mesma iniciativa dos demais. Tá? Por alguma razão, talvez eles tenham mais facilidade de cobrar, né? Mas tem muito processo. Tá? Tem um acervo considerável de processo. Nós não estamos ainda preocupados, porque nós temos uma pauta assim, até alguns anos para cuidar daqueles que querem. Né? Mas esses outros precisam se posicionar. Né? Porque, em alguma subseção que tenha mais, eles vão ser chamados e precisam se definir. Então, eu agradeço, tá? Estou à disposição, tá?
nós somos um órgão, estou falando nós, Gabinete da Conciliação, somos um órgão de inteligência, de interlocução com os demais segmentos da sociedade. Tá? Então, tem um problema, há uma demanda, como os vamos enfrentar? Essa política é ditada pelo gabinete e executada nas centrais. Então, nós somos o núcleo somos a gema e as centrais são a clara. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a doutora Fernanda. Bom dia a todos. Eu queria saudar aqui todos os conselhos, os que estão presentes e os que estão aqui nos assistindo, na pessoa do Dr. Viana, que é nosso anfitrião aqui. Mas também queria saudar também todos os advogados que estão aqui com a gente, os que não estão, que estão nos assistindo, todos os prepostos e todos os servidores dos conselhos que estão já trabalhando com a gente ou que virão a trabalhar. E faço isso na pessoa do Dr. Marcelo e do Dr. Márcio, que já são nossos companheiros de trabalho aqui, também hoje nossos anfitriões. E queria dizer o seguinte, eu vou falar de uma forma muito informal. Por quê? Porque eu quero trabalhar com vocês com um princípio que a gente segue na conciliação, que é o princípio da informalidade. Tá? Eu vou ser bastante prática. Tá? Eu quero trabalhar, explicar para vocês como é que funciona as centrais de conciliação, como a gente iniciou o nosso trabalho aqui na conciliação e como os conselhos chegaram. Estão chegando aos poucos. De fato, a doutora Daldice tem razão em dizer que não são todos os conselhos que trabalham com a gente ainda. Já tem uma grande parte. Vocês são muitos, né? Há pouco tempo atrás que eu descobri a quantidade de conselhos que vocês são. São muitos, então eu digo que ainda não estão trabalhando conosco nem metade. A nossa intenção é que, de fato, todos vocês um dia venham até nós. Porque, na verdade, é um novo meio alternativo de solução de conflito. E não só mais aquela execução fiscal que a gente sempre trabalhou, que a gente estudou na faculdade, e que vocês veem um meio de cobrança dos conselhos das anuidades. Né? Hoje existe um novo meio alternativo. E esse meio, a gente vai descobrir que ele é mais célere. Ele pode ser muito mais rápido, mais célere e, o mais importante de tudo, mais efetivo, né, do que o meio que a gente vem tratando. Eu queria pedir o seguinte, aqui eu consigo ir mudando? Eu vou trabalhar com o meio do PowerPoint para ficar mais fácil a nossa interlocução e o entendimento. Tá? Se eu começar a me estender demais, vocês falam, vocês parem. O microfone está ali. Eu quero mesmo que vocês falem comigo, porque quanto mais a gente se falar, mais fácil vai ficar a nossa... E mais ameno vai ficar aqui também, para não ficar um negócio muito só eu falo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se eu sei fazer isso aqui. Vou começar com uma historinha para vocês, bem rapidinha. É o seguinte, lá no século VII, e isso é verdadeiro, não é mentira, o imperador chegou para os advogados da época e falou, olha, o nosso judiciário está inflado, a gente tem muito processo, o que a gente vai fazer com essa quantidade de processo? E os advogados, na época, no século VII, lá na China, falaram, olha, não sei, acho que é a crise do judiciário. Tem alguma similitude com o que a gente está vivendo, né? Então, eu vou ler qual foi a solução que o imperador chinês deu na época. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. O decreto dele falava o seguinte, ordeno que todos aqueles que se dirigirem aos tribunais sejam tratados sem nenhuma piedade, sem nenhuma consideração, de tal forma que se desgostem tanto da ideia do direito quanto se apavorem com a perspectiva de comparecer perante o magistrado. Assim o desejo, para evitar que os processos se multipliquem assombrosamente. O que ocorreria se não existissem o temor de se ir aos tribunais? O que ocorreria se os homens concebessem a falsa ideia de que teriam à sua disposição uma justiça acessível e ágil? O que ocorreria se pensasse que os juízes são sérios e competentes? Se essa falsa ideia se formar, os litígios ocorrerão em número infinito e metade da população será insuficiente para julgar os litígios da outra metade. Bom, gente, impossível, né, no Estado Democrático de Direito, a nossa presidenta chegar num decreto dessa forma, né? Hoje não é possível isso, e é por isso, né, na crise do judiciário que estamos vivendo na metade do século XX para o século XXI, temos que
achar posições alternativas à solução de conflito. Inclusive, quando se fala em solução alternativa à solução de conflito, hoje em dia até não se fala mais em solução alternativa, se fala solução adequada ao nosso conflito. Tá? Eles mudaram a palavra, vocês vão ver por que o adequado se encaixa um pouco melhor. Tá? Então, o que hoje, do século XX para cá, e, na verdade, nós estamos exportando isso da cultura americana. Tá? A conciliação e o meio alternativo de solução de conflito surgiu na escola de Harvard, nos Estados Unidos, final da década de 60 para começo da década de 70. Obviamente, lá a gente está falando no common law, aqui a gente tem o civil law. Para os advogados, eu não vou explicar, mas é simples de entender. Lá a cultura é muito mais informal, muito mais oral e baseado em conciliação. Diferente da nossa cultura do civil law. Mas, de todo jeito, lá também tiveram problema com a quantidade de processos, o sistema adversarial, que é o que a gente aprende na faculdade, onde há um litígio, efetivamente, há um ganha-perde, há um conflito, o advogado vai para combater, né, para brigar, e é isso que a gente aprende. Nós estamos aprendendo a litigar dentro da justiça, e lá se verificou que esse sistema não estava dando certo, e foi quando surgiu, na década de 70, o sistema autocompositivo. Tá? E o que deu muito certo, e hoje, só a título de informação, 95% dos processos americanos terminam em conciliação. Eu digo que o juiz americano não tem muito o que fazer, porque ele só julga 5% das demandas dos litígios que são ajuizados no judiciário americano. Ou seja, é uma experiência que nós temos que tomar, porque deu certo. Tá? Enfim, é o que nós estávamos falando. Sistema adversarial, aquilo que a gente sempre teve, o sistema da cultura da sentença, por um novo método que está sendo introduzido aqui no Brasil há muito pouco tempo atrás. Obviamente, a justiça estadual, como o litígio dela é muito entre particular, o sistema da autocomposição vem sendo trazido há um tempinho atrás. Na verdade, desde 2005, foram abertas as centrais, vamos chamar assim, centrais de conciliação na Justiça Estadual daqui de São Paulo. Na Justiça Federal, ela está chegando agora. E eu também vou explicar um pouquinho mais para frente porque só agora a Justiça Federal começou a abordar esse tema. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da estrutura da conciliação. Tá? Como é que chegou a conciliação para a gente aqui no Brasil e começou a ser imposta para a gente. O Conselho Nacional de Justiça criou a Resolução 125 em novembro de 2010. Nessa resolução, ela determina que toda a justiça, seja ela a justiça estadual, federal, do trabalho, ou toda a justiça, seja dada oportunidade ao meio alternativo de solução de conflito. Esse meio alternativo é a conciliação. Conciliação ou mediação. Aqui, hoje, eu não vou fazer diferenciação entre conciliação e mediação. Tá? A gente vai falar como se fosse... E a grande verdade é que a resolução ela não faz distinção entre conciliação e mediação. Então, na verdade, é um meio alternativo de solução através de uma terceira pessoa que vai auxiliar as partes a chegar no fim de uma demanda, no fim de um conflito. E aqui, então, o Conselho Nacional de Justiça determinou que se criasse, que todos os tribunais criassem os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflito. Aqui no nosso TRF3, a gente chama de gabinete de conciliação. É a doutora Daldice, hoje, a coordenadora geral do nosso gabinete de conciliação, e a gente chama de gabinete porque, na verdade, ele veio antes, ele foi criado antes da resolução. Acho que o gabinete é de 2007 e a resolução veio só em 2010. Por isso que ele tem uma nomenclatura diferente. Mas, por aí, vocês vão escutar, e a gente tem tentado falar também, é o gabinete da conciliação, mas é o núcleo da conciliação. A gente está tentando usar a palavra núcleo, porque, nacionalmente, no Brasil, a chefia, os tribunais, são chamados de núcleo de conciliação. E, abaixo dos núcleos, são os Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. Esse é o nome dele. No TRF, a gente chama de Centrais de Conciliação, que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer e trabalhar com a gente nas centrais. Aqui no TRF3, nós temos 17 centrais de conciliação, começando aqui em São Paulo, e nas maiores subseções judiciárias de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tá? Então, vamos lá. O que a gente faz nas centrais de conciliação? Como é feito uma audiência de conciliação?
Tá? Então, aqui nós deixamos de lado o sistema adversarial, a cultura da sentença. Então, no meio do caminho, o que a gente vai fazer quando tem-se um processo, uma execução fiscal, no caso de vocês? No meio do caminho, ou até antes, eu vou falar do pré-processual mais para frente, a gente vai fazer uma audiência de mediação judicial, ou conciliação, tanto faz, como quiserem chamar. Eu vou falar um pouco das etapas, para se ter uma audiência. Vou falar um pouquinho das técnicas, e, nesse momento, eu que quis incluir isso daí. Por quê? Porque eu falo assim, a minha excelência de trabalho nas centrais de conciliação e dos outros coordenadores será quando eu conseguir treinar os prepostos, tá? Não só conciliadores. As centrais de conciliação funcionam com conciliadores e mediadores à mesa, mas o dia que eu conseguir treinar os nossos prepostos, nossos entes públicos, aí nós vamos ter excelência de trabalho, porque vocês são mediadores também, tá? Os nossos prepostos, os nossos advogados, né, que estão ali nas mesas de negociação com a gente, são os nossos conciliadores. Quando vocês tiverem a técnica, então eu não vou perder a oportunidade de falar um pouquinho, ainda que seja brevemente, sobre as técnicas, para vocês nos ajudarem também. Tá? E depois eu vou falar da experiência focada na execução fiscal, focada nos conselhos. Então, vamos lá. Como o ente público federal submete seu processo à conciliação? Tá? É o caso de vocês. Como é que vocês vão fazer? Então, nós vamos fazer uma preparação, a gente vai viabilizar a proposta, vai fazer uma negociação em mesa e depois a gente vai fazer a composição do acordo e a lavratura do termo. Vou falar um a um. A preparação. Aqui é nosso grande diferencial da Justiça Federal. A principal fase diferenciadora da Justiça Federal é a aproximação com o ente público federal. É o que a gente chama de reunião institucional. Tá? É mais ou menos até o que nós estamos fazendo um pouquinho aqui agora. Essa palestra serve até como reunião institucional. Por quê? Na Justiça Estadual, tem normalmente 2 particulares. Então, vai se marcar uma audiência, aqueles particulares vão lá à frente de um conciliador, sobre o manto do juiz, do judiciário, e vão chegar a alguma conciliação. Lá, o conciliador ele pode dar uma solução alternativa àquele conflito. Tá? Vocês dois vão na Justiça Estadual porque um bateu no carro do outro. Aí você vai chegar e falar, olha, na verdade, demorou tanto essa audiência que eu consertei meu carro já, porque eu não posso ficar sem carro aqui em São Paulo. Na verdade, sou do Sul, né? Mas lá no Sul também não posso ficar sem carro. Então, já consertei meu carro. E daí, qual é a solução daquela lide? É pagar o conserto do carro. Aí o conciliador pode chegar e falar, olha, mas já pagou mesmo e tudo mais. Mas daí ele vai ver, olha, ele tem uma empresa de computação e ele tem uma loja que tem computadores. O conciliador fala, olha, já que você já pagou o conserto do carro mesmo, que tal você prestar serviço e consertar os computadores dele? Uma boa ideia, meus computadores estão quebrados, uma boa ideia, eu já gastei mesmo para consertar meu carro. Ou seja, o conciliador ele dá uma solução alternativa, ou até as partes chegaram numa solução alternativa ao conflito. Isso pode acontecer lá no Estado. Por quê? Porque não tem um ente público, de um lado. É diferente para a gente aqui. Aqui, o nosso preposto pode chegar e falar, olha, em vez de você pagar anuidade, vamos fazer outra coisa? Você conserta os computadores ali? Dá para fazer isso? Não dá. Né? Por quê? Porque a gente tem sempre um ato normativo, regulamentando o que aquele ente público pode fazer. Então, é aí que chega as reuniões institucionais. No início, é o próprio a central de conciliação e o gabinete de conciliação que vai procurar o grande litigante. A gente vai procurar a Caixa Econômica Federal e falar, Caixa, você tem muito processo. Como é que nós vamos diminuir essa quantidade de processos? O que vocês podem fazer? Qual é a possibilidade de uma conciliação? Então, a Caixa vai chegar, vai até Brasília, no Conselho Federal dela lá, e pedir, olha, vamos fazer uma campanha, vamos dar uma redução aqui de juros, de multa, vamos parcelar em maior quantidade aqueles processos de Construcar, por exemplo, que é um grande litígio que a gente tem na Justiça Federal. E ela vai conseguir uma autorização lá em Brasília e vai vir numa campanha onde há a possibilidade de redução. Conselho profissional, mesma coisa. A gente chamou vocês já no começo do ano para conversar. Hoje em dia, os conselhos estão vindo, alguns até a gente está sentando e conversando, mas, obviamente, todo conselho precisa do seu núcleo federal para autorizar. Às vezes, lei, né? Existe o princípio da estrita legalidade quando a gente fala de tributo. Por exemplo, quando a gente fala de Fazenda Nacional, precisa de um refis, né? Precisa de uma lei, o princípio da estrita legalidade, podendo dar parcelamento. E a conciliação
nos moldes do Refis, e vocês também precisam de ato normativo que possam dar a possibilidade de vocês isentarem pagamento de multa, isentarem pagamento de juros, fazer um parcelamento mais alongado, e etc. Então, essa reunião, e aqui eu falo assim, dá uma certa liberdade para o juiz. O juiz, ele não é imparcial quando ele chega para conversar com o ente público, porque o juiz, ele não está na figura... Eu e a doutora Daldiz não estamos na figura de juiz, a gente está na figura do Poder Judiciário, né, resolvendo uma situação administrativa. Então, nos dá a liberdade de tirar aquele manto da imparcialidade. Por isso que eu falo, quando eu tenho meus colegas advogados, eu posso dizer que são meus colegas, diferente lá na vara. Lá na vara eu não posso chamar ninguém de colega, né, porque lá o juiz é imparcial, ele vai dar uma sentença. Aqui, não. Na conciliação, nós somos o Poder Judiciário, conversando com o ente público federal e chegando a uma melhor solução daqueles conflitos e redução da demanda judicial, né? E solução de problemas também sociais. Então, aqui a gente pode tirar o manto da imparcialidade e sentar e conversar. Tá? Eu já escutei juiz falando assim, nossa, como é que eu vou conversar com o INSS e não vou conversar com a OAB, chamar as partes e tudo mais? Porque aquele juiz ele estava confundindo a situação da imparcialidade que o juiz sentenciante tem que ter com o juiz instituição, né? Poder Judiciário. Tá? Isso, na verdade, como tudo muito novo, não é todo mundo que está familiarizado ainda com o nosso sistema de conciliação. Tá? Bom, vamos selecionar os processos. Vocês foram até Brasília e conseguiram uma autorização de redução. Então, nós vamos marcar audiência. Vamos fazer seleção de processo, definir data, local e os apoios necessários. E aqui é entre a parceria, que a Resolução 125 fala. A conciliação, ela funciona no sistema de parceria. É a parceria de vocês. O Judiciário criou centrais de conciliação, mas não veio orçamento para isso. Ou seja, o Judiciário não tem dinheiro para montar centrais de conciliação, para contratar servidores, fazer concurso público. Ou seja, é por isso que o CNJ, sabendo disso, que o orçamento nós não temos, bolou esse sistema de parceria. E é aí que a gente vem pedindo a parceria de vocês em todos os sentidos. É a parceria no sentido quando a gente vai montar a pauta, é o sistema de busca de endereço, que eu falo, a Justiça tem. Nós temos todos os meios de buscar aquela parte. Né? Aquilo que, muitas vezes, o Conselho não tem, nós temos... A gente procura a pessoa na Receita Federal, a gente procura no Banco Central, para saber se ela tem conta em banco, a gente procura no Serasa, a gente procura na Justiça Eleitoral. Eu falo, se a Justiça não achar aquela parte, é porque ela não existe. Se ela não tem conta em banco, se ela não declara imposto de renda, se ela não está no Serasa, se ela não vota, ela está no Facebook, eu falo. Então, a gente entra lá no Facebook e acha ela. Tá? Então, ou seja, nós temos esse sistema, mas nós precisamos de vocês para nos ajudar a fazer essa busca, porque eu não tenho pessoal para fazer isso. Então, a gente fornece o sistema para vocês terem efetividade na intimação daquelas partes para virem à nossa conciliação. Então, é o nosso cadastramento, é o custeio das postagens, porque lá na vara, o juiz lá das varas... Quem custeia a intimação é a Justiça Federal. E por que lá na conciliação, quem vai custear a nossa postagem de intimação são os entes públicos federais? Por causa da nossa parceria. Dinheiro nós não temos. Como fazer isso? Um dia, quem sabe, vem um orçamento apropriado para a conciliação. Quando tomar força, talvez venha. Por enquanto, a gente usa o sistema de parceria. O que, para vocês, talvez R$2.000 por mês de intimação, R$1.500 de custeio de correio, não é nada naquilo que vocês vão ter de retorno com as conciliações. Então, é aí que está a nossa parceria. E daí, a expedição de intimação no processual, e eu vou falar depois do pré-processual, que a gente chama de carta-convite e não de intimação. Bom, viabilidade da proposta. Eu já falei um pouquinho que vocês vão ter que buscar a melhor proposta que vocês conseguirem. Quanto melhor a proposta, melhor nossa possibilidade de acordo. Tá? Aqui a gente já falou também de ato normativo para vocês poderem conceder descontos, parcelamentos, anistias, etc. E daí nós intimamos, localizamos a parte, marcamos a audiência e a pessoa veio para a mesa de negociação. Tá? E daí o que vai acontecer? A negociação é um processo de comunicação que
que a gente vai tentar uma solução daquele litígio. Solução diversa daquele litígio? Solução diversa do que se tem no processo? Não. Mas há situações que a gente pode melhorar alguma coisinha. A negociação normalmente é realizada por um conciliador e um mediador, que tentam facilitar o diálogo entre as partes. Tá? Aqui eu não coloquei tudo mais, mas eu digo para os nossos prepostos, para os nossos advogados que estão aqui, que estão nos assistindo, que a gente faz aqui uma técnica que chama de declaração de abertura. O que é uma declaração de abertura? O mediador, o conciliador, apresentar as partes, né? Chegar e falar, olha, esse é o nosso preposto do Cresce, o nome dele é João, o João vai fazer uma proposta para o senhor, como o senhor gostaria de ser chamado? A gente pergunta para a parte, é o João Antônio, às vezes ele gosta de ser chamado de João, às vezes ele gosta de ser chamado de Antônio. Então, colocar a parte à vontade, num sistema informal, porque vocês sabem que esse chamamento à justiça, para a parte, às vezes é constrangedor, às vezes é temeroso, ela nunca foi à justiça. Então, deixar a parte à vontade é um grande começo para a negociação. Tá? Então, assim, de uma forma informal, coloquial e amável, chamar sempre pelo nome, deixar a parte à vontade, nunca de uma forma temerosa ou agressiva, ou falar, olha, se você não fizer o acordo, você vai perder alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho mais para lá sobre isso. Mas, na verdade, é isso. A gente vai conseguir aqui uma boa negociação se vocês entrarem no clima da conciliação. Tá? Aqui a gente já falou, não poderá apresentar solução muito diversa do conflito, mas pode propor algumas alternativas. Às vezes, uma maior dilação do prazo, uma redesignação da audiência. Em algumas situações, os advogados, às vezes, têm poder de conceder uma anistia, às vezes, quando a pessoa tem mais de 70 anos, né? Cancelar aquela inscrição, se ele não é mais atuante na área, né? Se ele não está mais vinculado ao conselho, ele não atua mais naquela área, propor um cancelamento da inscrição. Ou seja, a gente tem coisas a se fazer. Quem faz audiência aqui com a gente sabe que há situações que a gente pode negociar ali na mesa. Tá? E, eventualmente, depois, saindo o acordo, vai fazer um termo. Tá? O termo é lavrado pelo servidor ou pelo conciliador, nunca é o preposto da parte que vai lavrar o termo. Tá? O termo é lavrado. A gente tenta utilizar, e aqui eu falo para os advogados, um sistema de macros. O que é macros? Macros, na verdade, é um sisteminha da Justiça Federal que a gente vai clicando. Número 1, com a presença do advogado. Número 2, com o defensor. Número 3, proposta de liquidação. Número 4, proposta de parcelamento. E vai se clicando e vai chegando a uma redação daquela sentença, daquele acordo, uniforme e igual para todos. Tá? Para não acontecer da sentença do Cresce ser de uma forma e a sentença do Corém ser de outra. Quanto maior a uniformidade, melhor para todos. Né? Menor chance de sair alguma coisa diferente ali no meio. Tá? Assim, todos os nossos mediadores podem clicar e sempre terá a mesma redação, que, inclusive, pode ser aprovada pelos advogados do ente público. Tá? E, via de regra, a gente passa para eles, olha, doutores, estão de acordo, pode ser essa macro dessa forma, atende a vocês, o que está escrito está ok, e a gente elabora junto isso lá naquela reunião institucional. Antes, não lá na mesa. Na mesa é aquilo lá. A gente não tem que discutir formatação, isso atrapalha na hora da negociação. A negociação em mesa, ela tem que tratar daqueles valores do parcelamento, e não discussões jurídicas ou teses jurídicas, que a gente vai ter discutido antes isso. Tá? O termo de audiência ele é assinado pelas partes, pelo preposto, pela outra parte, pelo conciliador e pelo juiz, que sempre haverá juiz no ambiente de conciliação. Ainda que em número reduzido, porque, na verdade, para ter juiz lá na conciliação, a gente tem que tirar o juiz da vara. Então, também a gente cobre um santo e descobre o outro. Então, também não tem juiz suficiente, mas sempre tem 1, 2, 3 juízes que estarão presentes para solucionar qualquer dúvida, para conversar com as partes e,
obviamente, assinar todos os termos de homologação, de redesignação ou até de negativa daquela possibilidade de acordo. Tá? Depois disso, obviamente, o cadastramento do nosso sistema processual, e a gente já tem um sistema informatizado só para conciliação, é o sistema do MAMPES, para aqueles que conhecem o sistema da Justiça Federal de primeiro grau, só que um MAMPES adaptado para conciliação. Por que tem esse cadastramento? E especialmente estatística, porque a estatística de todas as SECONs, de todas as centrais, é enviada para o Gabinete de Conciliação, que envia, por sua vez, para o Conselho Nacional de Justiça, que nos fiscaliza sempre a nossa quantidade de sucesso, de êxito e marcação de audiência. Inclusive, a meta do CNJ para a conciliação, dizendo que a Justiça Federal tem que conciliar 10% a mais do que no ano subsequente. A cada ano, nós teremos que ter um aumento de 10% do número de nossas conciliações. Tá? Bom, eu vou falar agora um pouquinho das técnicas. Na verdade, técnicas de conciliação, existe a técnica intuitiva e a mediação usando técnicas. Né? A intuitiva todo mundo tem. Né? Na verdade, todos os nossos prepostos, nossos conciliadores e os próprios juízes que começaram, nós começamos sem a mediação técnica mesmo. Mas intuição na conciliação todo mundo tem, porque todo mundo já fez um dia na vida. Todo mundo já se reconciliou com o namorado, com o marido. Todo mundo já conciliou seus 2 filhos que estavam brigando, enlouquecidos, um batendo no outro. Vocês foram lá e conciliaram de alguma forma, nem que seja para colocar de castigo, mas, enfim, é um meio de conciliação, bota um para cada lado. Então, assim, essa intuição na conciliação todos nós temos. Tá? E ela é muito importante na utilização também. Mas existe uma forminha um pouco melhor, que é a técnica. Tá? Eu não vou falar muito disso. Na verdade, as técnicas são passadas no curso de conciliador e mediador. Tá? Então, o mediador que vai lá para a audiência, ele tem uma técnica diferenciada para tentar chegar a uma solução daquele conflito. Então, vamos lá. Eu vou dar uma pincelada nessas técnicas, porque é o que eu disse, a nossa excelência vai ser quando todos os nossos prepostos e advogados tiverem feito esse curso aqui. Tá? O curso mesmo, não essa faladinha rapidinha, mas o curso. Mas, de qualquer jeito, é importante estar falando com vocês sobre isso. A primeira técnica chama rapport, depois eu vou falar porque ela está em inglês. Escuta positiva, afago ou reforço positivo, normalização, enfoque prospectivo, perguntas orientadas à solução e conclusão. Vou falar de uma a um. O que é esse tal desse rapport? Por que eu deixei em inglês? Porque já está existindo, está começando a existir doutrina sobre técnicas de mediação e conciliação. E a doutrina ela é importada, obviamente, como eu já falei para vocês, dos Estados Unidos. Né? Que lá, sim, tem as escolas, né? Tem várias técnicas e escolas de conciliação e mediação. E algumas palavras são importadas de lá. Então, às vezes, vocês vão ouvir... rapport, você está bom no teu rapport? Como é que está teu rapport? A gente abrasileira as palavras. O que quer dizer rapport? Rapport, na verdade, nada mais é que empatia. É aquilo que eu falei para vocês da declaração de abertura, chamar a pessoa pelo nome, deixar a pessoa tranquila. Se ela está nervosa ali, e vocês, muitos que já têm aqui, que estão aqui, já viram que às vezes a pessoa, mas eu não atuo mais na área, eu não quero mais saber, eu não vou pagar de jeito nenhum, porque eu faz 10 anos que eu não sou mais corretor de imóveis, eu não pago, e a pessoa está nervosa e vai te tratar mal. Vai tratar mal não só o mediador e o conciliador, como, obviamente, vocês do conselho. Tá? Vocês vão levar alguma lá na mesa. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão virar e falar, não fala assim comigo, dá licença e coisa e tal? Não. Na verdade, eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, ali na nossa escuta positiva, mas aquela pessoa que chegou para reclamar, ela está dizendo para vocês que ela tem interesse num acordo. Tá? E eu vou dizer por quê. Então, aqui, a técnica do rapport é a técnica da empatia. É vocês se mostrarem tranquilos, chamarem a pessoa pelo nome, com educação, e deixarem ela tranquila. Aí, esses primeiros 5 minutos de abordagem da audiência já vai deixar a pessoa tranquila e é um bom caminho para um acordo. Se bem que, quando eu falo aqui, a gente não está aqui para fazer acordo a qualquer custo. Tá?
O judiciário não está aí para isso. E nem vocês. Mesmo que vocês são os credores, ainda assim não estamos aqui para fazer acordo de qualquer forma ou de qualquer meio. A gente nunca vai forçar ninguém a fazer isso. A gente vai dar a oportunidade para a parte resolver a situação dela, resolver aquela dívida. É isso que é o nosso propósito. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu falo da escuta positiva. O que é a escuta positiva? Essa é muito importante. Tá? Muitas vezes vocês vão ser maltratados. Tá? É normal. O juiz também é. Tá? Não é só porque vocês são a parte credora que só vocês levam. Não, o juiz também. E aí, é o momento da gente não fazer aquilo que eles chamam de espiral de conflito. Espiral de conflito é se ele fala assim, você quer cobrar uma coisa que eu não devo. Você fala assim, deve sim. E daí vocês vão aumentar aquela espiral, entendeu? Quanto mais vocês baterem boca com aquela pessoa, mais errado vai dar aquela conciliação. Então, na verdade, é dizer, olha, seu João, realmente o senhor está dizendo que não está mais atuando na área, mas aqui eu falo especificamente para vocês, olha, na verdade, o que gera a anuidade do senhor não é o exercício profissional, é a inscrição. É aquela inscrição que o senhor gerou. Então, hoje, nós temos uma solução para o senhor. Se o senhor não atua mais na área, a gente pode cancelar a sua inscrição para, em 2013, não gerar mais novas anuidades. E a gente pode tentar resolver a situação do senhor, do seu passivo, do seu atrasado, concedendo parcelamento. Deixa eu chegar numa proposta para o senhor, quem sabe há interesse. E assim, vocês falando de uma forma amena, vai deixar a pessoa mais tranquila, ou seja, vocês também deram uma ideia para eles que vocês querem colaborar. Se ele não atua mais, não tem mais o que cobrar. Vamos cancelar. É claro, cancela. Vocês não têm que cobrar aquilo que a pessoa não está mais exercendo. Mas ela vai... E, na medida que vocês falam, a gente vai cancelar, elas falam, opa, é o sistema do ganha-ganha. Eu também vou ganhar. Eu vou pagar, mas eu vou ganhar, que eu não vou gerar mais novas anuidades se eu não estou mais exercendo. É o sistema do ganha-ganha, que eu falo, eu vou pagar o meu passivo e eu vou estar suspensa a minha carteira e eu vou conseguir reabilitá-la e vou conseguir poder trabalhar na área novamente. Então, é isso. Na verdade, quando a pessoa está reclamando, na verdade, se ela está lá, é uma boa situação. E se ela está reclamando, é porque ela tem interesse. Se vocês fizerem uma escuta positiva daquilo, vocês vão ver que, provavelmente, aquela pessoa que está falando bastante, ela vai chegar num acordo. Aquela meio quietinha, que chega lá, talvez possa chegar menos num acordo do que aquela que veio, talvez até com uma agressividade acima de vocês. Tá? E aqui eu peço para ouvir atentamente o que a parte está dizendo. É óbvio que tem um conteúdo emocional naquilo. Tá? E depois tentar acalmar a parte para ela chegar no ponto que vocês querem. Qual é o ponto de vocês? A proposta. O que vocês querem é chegar lá e falar a proposta. E, na medida que vocês vão dar descontos de juros, de correção e tudo mais, a parte vai ouvir. Mas é que demora, às vezes. Vocês vão ter que ouvir um pouquinho para conseguir falar a proposta efetivamente. Tá? E é isso que vocês têm que ter um pouco de paciência, que a conciliação é isso mesmo. Tá? Seria super fácil a gente chegar, olha, a proposta é tanto, acabou, tal. Mas não é. Ela tem um pouco a carga emocional atrás disso. E isso é importante vocês ouvirem sem interromper e sem pressa. Tá? Aqui eu vou parar um pouquinho só para dar. Tem bastante homem aqui. É bom a gente contar uma historinha que sempre conta em conciliação. Diz que a esposa chegou em casa, meio machista, tá? As mulheres não gostam, eu também não, mas eu vou contar aqui para vocês. O marido chegou em casa depois de um dia de trabalho super cansado, assim, foi aquele dia horrível de trabalho, só pepino. Chegou super cansada, a mulher chega em casa. Ai, amor, você não sabe, meu filho, o Pedrinho, ele fez isso, ele fez aquilo, nosso filho fez isso, vamos mal educado e foi para a escola, blá, blá, blá. E minha filha fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que o marido quer fazer? Ele quer, na verdade, falar, fica quieta, não quero ouvir tua voz. O que você está falando agora? Estou cansado. Mas ele não é louco, ele não vai fazer isso, ele não quer dormir na casinha do cachorro, não quer divórcio. Então, qual é a técnica que ele pode fazer? Escuta positiva. E também uma expressão corporal funciona. Então, enquanto a mulher está lá falando e reclamando, é importante que você sempre dê uma balançadinha na cabeça,
Assim, um sonzinho também é bom sair. De vez em quando, importante também. Vocês podem até não estar ouvindo o que ela está falando, mas uma expressão corporal de balançadinha na cabeça e um entendi também é importante. Entendi. Só que daí, no final daquilo, ela vai vir perguntar para vocês, falar assim, e aí, amor, o que eu faço? Só que, e aí, né? O que vocês vão fazer? Uma técnica muito boa. Pergunta assim, amor, o que você acha que deveria ser feito? Aí ela já tem a resposta pronta. Nossa, eu acho que devia colocar o João de castigo, a minha filha no reforço da escola, devia demitir a empregada, devia fazer isso aqui. Ou seja, ela vai dar toda a solução, porque ela já sabe qual é a solução para aquele conflito dela. Só que daí vocês vão ser maridos atenciosos, que prestaram atenção em tudo. Nos 15 minutos que ela falou, vocês prestaram atenção. Fizeram sua expressão corporal, foram positivos e acharam uma solução para ela. Deram uma solução. Olha que marido compreensivo. Solucionaram a questão dela lá. E vocês nem abriram a boca, mas vai ficar super feliz ali que vocês solucionaram o conflito dela. É mais ou menos isso, a escuta positiva. Na audiência, muitas vezes, obviamente, a parte vai contar que foi milhões de vezes no conselho, que tentou fazer isso e tentou aquilo, e foi mal atendido, e não sei o quê. Importante que vocês estejam sempre tranquilos, com meio sorriso no rosto, balançando a cabeça, falando que entenderam, que realmente aquilo lá já passou, que agora é uma nova etapa e tudo mais. E, muitas vezes, na solução daquele conflito, perguntar quanto o senhor acha que seria devido, então? Qual seria a melhor forma, o senhor acha, aqui para resolver a nossa situação? Qual seria o valor adequado? Vocês vão ver que o valor adequado é muito parecido com a proposta de vocês. Tá? Isso já aconteceu, não sei se o doutor Márcio lembra. E eu perguntei para a parte isso. Quanto o senhor acha que devia pagar? Devia pagar sem juros, sem correção. Ah, então tá bom. E aí apresentou a proposta, era exatamente aquilo lá. Se bobear, era menos vocês estavam oferecendo do que ele estava pleiteando ali. Ele queria pagar o atrasado daquela época e coisa e tal. E parcelado e não sei. Não, na verdade, naquele caso, ele pagou à vista até. Ele nem parcelou. Mas era exatamente o que vocês tinham ali. Então, em vez de levarem ofensas e situações pessoais ali para a mesa, tentem fazer uma escuta positiva daquilo que a conciliação vai sair naturalmente. Tá? Então, mais ou menos isso. Aqui, técnica do afago do reforço positivo. Essa técnica funciona também. Tá? Quando eu falo, na verdade, afago consiste em uma manifestação positiva, tá? Um comportamento elogiável. Tipo, agradecer a presença da parte, por ela estar ali. Às vezes, a pessoa vai acompanhada de advogado. Agradecer a presença do advogado que está ali. Né? O advogado da outra parte, obviamente, pode chegar assim, tem acordo não, vamos rapidinho aí, mocinha, bate logo isso aí, que não tem acordo não. Né? De repente, falar, olha, doutor, agradeço a presença do senhor, mas já que o senhor se abalou até a Praça da República, não é mesmo? Largou seu trabalho, que deve ser uma carga de trabalho gigante. Espera um pouquinho, deixa eu fazer a proposta para o seu cliente. É rapidinho, né? O senhor já está aqui mesmo, vamos rapidinho. E elogiar. Né? Quando eu brinco elogiar, não é falar, nossa, o senhor está bonitão, hein? Que gravata linda. Tal. Não é isso, não é elogiar a pessoa, mas elogiar, sim, o comportamento dela. Tá? Aquilo que ela está demonstrando. Na medida que ela está lá, gente, é porque ela tem alguma intenção. Tá? E vocês veem, na prática, que a pessoa que não fecha o acordo é porque realmente ou está desempregada, ou está com uma situação financeira difícil, ou está doente, tem situações de pagamento de medicamento e coisa e tal. Mas, via de regra, aquela que está lá, ela está lá para fechar. Tá? Eu falo que, na Justiça Federal, a nossa atuação é mais fácil que na Justiça Estadual. Tá? Na estadual, o negócio é mais complexo. Aqui, não. Aqui é uma dívida que vem, eventualmente, com uma boa proposta por trás. Então, as nossas técnicas são mais fáceis de lidar com essas técnicas. Tá? Aqui, estimular as partes. Tá? Normalização. É aquilo que eu já falei para vocês. É tentar dizer para a parte... todo mundo que vai à justiça tem aqueles que falam, primeira vez que eu estou pisando na justiça.
né? Então, ela está constrangida, ela está se sentindo culpada de estar devendo e tudo mais. A gente vê muito isso no sistema financeiro da habitação. Tá? Isso a doutora Daldice falou aqui do sistema financeiro. A gente já lida com conciliação, foi nossa primeira conciliação desde 2004, 2005, e a pessoa realmente está constrangida de estar devendo ali a casa própria dela e tudo mais. Tá? É dizer para ela que é normal. Tá? Todo mundo um dia já passou por situações financeiras, todo mundo já teve uma dívida, e é por isso que a nossa conciliação ela é feita numa sala onde não tem parede. A gente não faz uma salinha para cada um. É para olhar justamente para a mesa do lado e falar, olha, é normal, ele também tem o mesmo problema que eu. Aquele também tem, aquele também. Ou seja, aquele ambiente informal, de mesas redondas, que faz também socializar, né? Não tem um juiz sentado numa ponta, outra parte na outra ponta, a outra lá do outro lado, aquela coisa adversarial. Não, é um bate-papo, é mesa redonda, num ambiente coletivo, que deixa a parte mais à vontade de se sentir que, olha, é normal. Todo mundo nessa sala tem o mesmo problema que eu. Não sou só eu aqui que estou com problema. Tá? Enfoque prospectivo é justamente, olha, você foi maltratado lá no conselho, não te trataram bem, não deixaram você cancelar, não parcelaram sua dívida, e aquela coisa que todos eles chegam falando. Vai dizer, olha, passou, agora tem as centrais de conciliação, sempre terá nova oportunidade de conciliação, ainda que não seja hoje. Se o senhor está com problema financeiro hoje, pode ir para casa tranquilo, novas oportunidades terão. A gente pode marcar novas audiências, o Conselho está aberto, o Conselho é parceiro da Justiça Federal agora. A gente sempre estará aqui. E sem contar, não só lá na SECONS, na sede administrativa, vocês também podem resolver a situação. Essa mesma proposta, assim que o senhor arrumar um emprego, se não quiser vir aqui em audiência, vai lá no Conselho, a gente vai resolver. Estamos num outro sistema, o sistema da conciliação. A gente não está aqui mais para brigar com o senhor ou para litigar. Estamos para resolver o seu problema. Tá? Então, estimular possibilidade de ganhos mútuos, tá? Isso é super importante. Quando eu falo para vocês que mostrar para a parte que ela também está ganhando, obviamente, em deixar de ser devedora, eventualmente cancelar aquela dívida para não gerar anuidades futuras para aquele que não atua mais na área, a possibilidade de parcelar, a possibilidade daquela carteira que está suspensa ser renovada para ele poder voltar a atuar na área e ganhar dinheiro e tudo mais, é muito importante. Tá? Mostrar para a parte isso. Tá? E aqui a gente vai chegando ao final da audiência, que é tentar achar a solução para aquele conflito. Eu já disse isso, mas eu insisto sempre em dizer, a solução do conflito ela é limitada ao normativo de vocês. Tá? Eventualmente, um advogado do conselho ele tem uma margenzinha de 5%, 10% ali guardadinha na manga para poder dar e coisa e tal, mas é aquilo lá. Né? Parcelar, a parcela pode ser no mínimo de R$50, não dá para ser 40. A gente não tem como fazer milagres, né, numa situação de um ente público federal. Tá? Mas é isso, há situações. Vamos redesignar a sua audiência, então. Quem sabe, no mês seguinte, o senhor consegue melhorar ou conversar com seus familiares e ver se alguém te dá uma ajudinha para pagar essa dívida e coisa e tal. Então, ou seja, a solução a gente sempre vai tentar achar. Tá bom? E aqui eu uso, de novo, uma palavra, o tal do empowerment. Até está escrito em inglês errado ali, tá? Mas por que esse empowerment? Empowerment é uma palavra em inglês, mas também muito utilizada na doutrina, que diz assim, é o empoderamento das partes. Vocês vão escutar isso ao longo da vida e da mediação e da conciliação. O que é isso? Na verdade, na medida que a parte consegue participar da negociação dela, consegue chegar a uma solução para o conflito dela, ela se sente empoderada, ela se sente com poder. Ela fala, olha, esses que vão na justiça e conseguem negociar, participar da extinção do processo dele, e não uma sentença, um juiz lá no gabinete que deu a sentença e decidiu por ele. Foi ele que decidiu. Ele foi lá e decidiu a situação dele. Da mesma forma de vocês. Tá? Não é mais uma execução fiscal que vai para o arquivo, se é de baixo valor, se é isso. Vocês estão pegando o processo de vocês e resolvendo o processo. Tá? O próprio conselho, não só a parte que está pagando, mas é o conselho que fala, eu tenho jeito de cobrar aqui.
tá? Seja no pré-processual, vocês estão se empoderando. Tá? É a parte que, muitas vezes, ela consegue fechar ali na Justiça Federal um acordo, aí ela vai, sabe aonde ela vai no mês que vem? Ela vai lá no banco, sozinha, e vai falar, ó, eu também vou negociar aqui a minha dívida do banco, porque eu consegui lá na Justiça, com o Conselho, negociar minha dívida sozinha lá. Tá? Ele tem aquela coisa que ele se sentiu poderoso em negociar. Ele vai lá administrativamente, lá no banco, no mês seguinte, e vai negociar administrativamente lá. Isso dá para a parte aquele poder de falar, eu resolvo minha situação, eu consigo. Tá? E vamos lá. E aqui a conclusão da audiência. Tá? Seja o conciliador, o mediador e o preposto deve estimular a chegar à solução do seu conflito, tá? Sem jamais ameaçar a parte de sanções ou penalidades. Tá? Isso é muito importante. Eu já vi muito preposto, e aqui eu falo bem para os prepostos. A gente atuou muito na conciliação no SFH, e eu já vi muito preposto falar assim, ó, você não pagar, você vai perder sua casa amanhã. Tá bom? Você, teu filho, vai todo mundo para a rua. Eu já vi acontecer isso. E isso jamais pode acontecer. Ambiente de conciliação é um ambiente pacífico, não é mais adversarial, não é mais conflito, não é mais briga. É um ambiente pacífico. Isso eu falo muito para os meus conciliadores, para todo mundo que está lá dentro. Deixa a parte tranquila, mesmo se ela sair de lá dizendo que não tem condições de pagar. Não tem problema. É quando eu falo para vocês, falo, ó, novas oportunidades vão ter. Tá? Nem que seja administrativo lá na sede do Conselho depois. Tá? Ou vamos redesignar a tua audiência. Ali não é ambiente para punições. A parte nunca pode se sentir punida em ir numa audiência de conciliação. Tá? Não é ambiente para isso. Deixem que o processo vai seguir. E lá vai ter uma penhora, vai ter os seus meios e tudo mais. Tá? Nem é para se comentar sobre o que vai acontecer judicialmente com o processo. É para dizer, olha, não se preocupe, o processo vai voltar para a vara e ele vai ter seu andamento normal. E, quando o senhor quiser, estamos de porta aberta, tanto no Conselho quanto aqui na Justiça, para negociarmos novamente. Tá bom? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho da experiência. A audiência é isso, tá? Falei muito brevemente. É claro que as técnicas, a forma de audiência é muito maior que isso, mas acho que já dá para vocês terem uma noção da cultura que a gente quer passar. Tá? E aqui a gente vai falar aqui da releitura do princípio da indisponibilidade do interesse público. E aqui eu falo para vocês, porque só agora a conciliação está chegando na Justiça Federal, especialmente. Por causa desse princípio aí. Tá? Até hoje, né, a nossa conciliação aqui veio com a Resolução 125 de 2010, finalzinho de 2010. Então, em 2011, que os TRFs começaram a implantar a resolução, criar as centrais de conciliação e tudo mais. E ainda hoje, muitos dos advogados sabem, há juízes da execução fiscal que falam: meu processo não tem conciliação. Onde já se viu conciliação e execução fiscal? O dinheiro é público. Nem pensar, não existe conciliação. Tá? Mas é aqui que a gente fala. E eu falo assim, não precisa brigar. Né? É quando eu falo para a doutora Daldice, e a gente já conversou bastante, os juízes da vara previdenciária não mandam processo para conciliação, a grande maioria. E nós estamos falando de um direito social ali, a gente está falando de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Né? O INSS tem proposta de conciliação. Ele implanta o benefício na hora, na pessoa sentada ali na mesa de conciliação, o benefício dele é implantado ali na hora. Ele sai aposentado da mesa. Né? E há juízes que falam, não, eu não mando porque há indisponibilidade do interesse público. O INSS não pode abrir mão de nada. Então, eu não mando o meu processo. Aí eu falo assim, deixa, os números vão falar por si. Tá? É a conciliação na execução fiscal. Por exemplo, o CREA, infelizmente, a gente já convidou várias vezes. Vamos lá, CREA, tem muita. Você é um grande litigante das varas da execução fiscal. Vem aqui com a gente, conversa com a gente. Ele falou, por enquanto, não. Não tem problema, entendeu? É o momento dele, ele vai achar o caminho para ir nos buscar ou não. Mas os números vão falar. Hoje, a gente tem 90% de acordo em execução fiscal.
No INSS, nós temos 85%, quase 90%. O nosso menor índice é o da Caixa Econômica Federal. E hoje, tá? Porque assim, o nosso sistema financeiro de habitação, a gente já resolveu muito, a gente faz desde 2004, 2005. Então, hoje, nós estamos com aqueles processos já, os fáceis, vamos chamar assim, já foram. Nós estamos na parte mais difícil, por isso nós estamos lá pelos seus 60%. Os contratos bancários, também, às vezes, as dívidas estão muito altas, então não é todo mundo que tem a condição quer fechar, mas não tem a condição financeira, então dá algo entre 70%, mas conselho, gente, é 90%. O CRC fez semana passada com a gente, vários dias deu 100% de acordo. Tá? Todo mundo fechou. A gente fez 100 audiências, 100 acordos. Ou seja, o reflexo financeiro vocês vão sentir daqui a pouco. É cedo para sentir ainda? É cedo. Né? Estamos começando. A gente tem 1 ano de conciliação. Muitos conselhos estão fazendo pela primeira vez agora com a gente. Um ou outro, o Corém está voltando, acho que segunda ou terceira vez. O Cresce fez 2, 3 vezes. E assim vai, né? Tem tantos outros, eu nem me recordo para falar o nome de todos. De Química vai começar com a gente agora, Farmácia, e são vários, já temos mais de dezena de conselhos que estão começando. Obviamente, 1 semana de conciliação, o reflexo financeiro ainda não é substancial para vocês. Mas é o tempo. Tá? O tempo vai dizer para vocês que isso daí está valendo a pena. Aquela execução fiscal que está lá no arquivo, vocês não estão cobrando nada, vocês não estão ganhando nada com ela, vocês estão gastando para ela ficar lá. Na medida que vocês vão para a conciliação. E a conciliação é muito barata. É barato para o judiciário. Né? O que custa manter uma central de conciliação? É 1 juiz, 2 juízes, mesas, que muitas vezes, em parceria, foram vocês que nos ajudaram a pôr ali. Computador, conciliador é voluntário, gente. A gente não paga conciliador. Eles estão lá voluntariamente. Ou seja, não tem custo para a justiça fazer uma audiência naquele processo. Então, o custo de vocês também é muito baixinho. Né? Vou pagar a intimação. O que é pagar a intimação? Custa, acho que R$3 a intimação. Né? Então, assim, a recuperação financeira que os conselhos terão, eu acredito que eu digo que as centrais vão virar vara especializada de execução fiscal de conselho, tá? Porque é o caminho natural. Vocês querem receber? Então é lá o ambiente adequado para vocês receberem hoje, tá? Então é isso. Essa indisponibilidade do interesse público, nós fizemos, e eu digo assim, a gente faz conciliação também. Outro dia, a doutora Daldice assinou um acordo de 2 bilhões com a União Federal. Imagina se a gente conseguir imaginar que uma conciliação ia ser de um valor absurdo desse. A União Federal economizou mais de 100 milhões com esse acordo. Então, cadê a disponibilidade? Era melhor ela não economizar 100 milhões? Foi lá, sentou, conversou e economizou 100 milhões. Né? Então, até de valores muito altos, a conciliação é vantajosa. Tá? Agora, falando um pouquinho aqui da execução fiscal de vocês, dos conselhos. Tá? Normalmente, é uma proposta de parcelamento, com exclusão de multa e juros. Obviamente, cada conselho vai conseguir, no seu ente federal, uma dada situação. Aqui a gente não interfere. Na verdade, quanto melhor a proposta de vocês, maior o sucesso de negociação de acordos. Mas é vocês que vão decidir. É o seu ente federal que vai dizer, olha, é isso que eu posso dar. Tá? E isso é muito importante para os advogados agora, eu fiz questão de colocar, honorários advocatícios e custas estão sempre incluídos no valor global da proposta. Tá? Quem já fez audiência comigo, eu peço assim, ele está devendo R$2.000, e vocês vão fazer uma proposta de 1.500, porque vocês excluíram algum índice que vocês acharam que poderia ser excluído. Nesses 1.500, já está incluso os honorários e as custas. Por que a gente não leva para a mesa dizendo, olha, não, na verdade, é 1.200, mais 200 de custos, mais 200 de honorários e mais 100 de custos? Porque a parte vai virar para vocês e falar assim, é uma negociação, eu não pago honorários do conselho, de jeito nenhum. Vai dizer para vocês. E isso, os advogados que já participaram com a gente, e eu estava em Campo Grande semana passada, e lá eles fizeram essa proposta, vamos chamar de proposta aberta. Principal é tanto, honorários é tanto e custo é tanto. O que aconteceu? Toda a mesa, ele falou, eu pago os 1.200, mas esses 200 de honorários eu não pago de jeito nenhum. Eu não vou pagar para o meu advogado, porque eu vou pagar para o advogado dos outros. Em hipótese alguma, eu pago. E a pessoa vai deixar de fechar o acordo, não por causa dos 1.200, ela vai deixar por causa daqueles 200, só de birra. Ela não vai pagar. Ou, às vezes, vai pagar, mas contrariada.
Tá? Ela fala, tudo bem, né, é a única solução, o que eu vou fazer? Fui obrigada, né, a pagar o honorário dos outros, e assim vai, aquela coisa assim. Na medida que você joga, não, a proposta é 1.500, eles não precisam saber, na verdade, o que vocês estão. E a grande verdade, assim, é nomenclatura, tá? Nomenclatura, não importa. Na verdade, seria aqueles 1.500 mesmo, não precisa só ficar... eu tenho problema de boleto, meu caixa é isso, eu falei, administrativamente, vocês resolvem lá, de repente, depois vai uma conta para cá, outra conta para lá, e, efetivamente, eu sei que vocês têm meios de, administrativamente, depois desmembrar aquele valor de pagamento. Tá? Vocês vão ver que é muito mais vantagem. Se vocês quiserem que a gente abra a proposta... Não tem problema. Não estou dizendo que o judiciário impede de vocês abrirem a proposta. Estou dizendo que é pior para vocês. Tá? Quem já participou de audiência sabe muito bem disso. Eu tive uma situação com o Dr. Mário e o Dr. Marcelo, eles vão lembrar. A primeira audiência que a gente fez aqui no Pedro Lessa. Tinha R$ 43,00 de custas para cancelamento. Ela falou, e a dívida dela era até altinha, era R$ 2.000, R$ 3.000, alguma coisa assim. Ela falou, eu pago os R$ 3.000, mas eu não pago esses 43, porque eu já fui milhões de vezes no Cresce, eu já fiz isso, e aquela que a gente já comentou sobre isso. Aqueles 43 estavam emperrando a negociação. Então, o que eu falei? Falei, doutor Márcio tinha na manga uns 5% que ele podia dar e coisa e tal. Daí eu falei, então tá bom, a senhora não vai pagar os R$ 43,00. Chamei o doutor Márcio de lado e falei, olha, faz o seguinte, tira aqui os 5%, seria R$100 e poucos de desconto que ele poderia dar. Desconta aqui os 43, embute esses 43 aí no teu desconto, e daí dá desconto só os R$60. E daí chegou lá com um valor menor ainda para ela. Falou, tudo bem, a senhora não precisa pagar os 43 e ainda com R$60 a menos aqui na tua conta. Ou seja, a gente fez uma manobrinha ali, estava embutido os 43, estava tudo lá dentro. Só que você não falou dos 43 na hora. Ela saiu toda feliz, pagou os R$3.000, menos os 60 lá, que ele deu ainda de desconto, e saiu feliz, e a negociação. Ficamos umas 2, 3 horas na mesa, né? 3 horas. Por causa de R$ 43,00. Não era por causa dos 3.000, é por causa dos 43. Então, prestem atenção nisso, tá? Quanto melhor vocês forem lá na mesa e quanto mais fechadinha a coisa vocês trouxerem, maior o sucesso para vocês, tá? E aqui, ó, emissão de boleto na hora da audiência, tá? Vocês levam lá, imprimem o boleto ali na hora. É muito efetivo. A pessoa sair com o boleto das 3, 4 parcelas na mão é uma efetividade super grande. A parte gosta. Tá? Isso é bom. E prático também, né? Vamos combinar. Vocês não precisam pagar com postagem, não precisam banco, sei lá, pagar banco para enviar boleto e coisa e tal. Tudo que se puder fazer na mesa de audiência, melhor. Tá? Então, há casos em que se reconhece prescrição, o CRC é bom nisso. Tá? O doutor Fernando chega lá, o doutor Fernando Eugênio chega, realmente, ó, aqui a anuidade de 99 está prescrito, então eu reconheço a prescrição de 99 e a gente cobra de 2000, 2001, 2002, 2003, exemplo, tá? Não estou nem contando aqui se é prescrito ou não, mas ele faz isso. Tá? E a parte fica super feliz. É o sistema do ganha-ganha. Realmente, de fato, juridicamente, está prescrito mesmo o ano de 99. Então, por que não reconhecer ali na mesa e já fazer, e vocês receberem o que realmente não está prescrito e é devido e tudo mais? A parte se sente super valorizada e fala, gente, olha que conselho legal, olha só, que gente honesta, né? Reconhecer e coisa e tal. Então, na medida do possível, não estou aqui impondo ninguém para reconhecer prescrição. Estou dizendo, é uma possibilidade que vocês podem ter. Tá? Conceder anistia. Eu não sei se isso é para todos os conselhos, mas eu sei a situação, aquele que tem mais de 70 anos, tem 20 anos de inscrição, comprova aí por suficiência e tudo mais, há a possibilidade dele fazer, tem uma sigla, que eu esqueci agora qual é o nome dessa sigla, fazer esse pedido aí, acho que vai lá para Brasília, e daí eles reconhecem a anistia ou não, né, daquela pessoa. Vocês vão ver, às vezes, aquele velhinho, doentinho e coisa e tal, e tem todos os requisitos que precisam, ele tem. Por que não? Né? Essa execução vai ficar rodando até quando? Custa, a doutora Daldice falou, R$21.000 para aquela execução continuar rodando. Daquele senhorzinho que já tem possibilidade de anistia. Então, assim, na verdade, é uma oportunidade de vocês limparem também aquilo que é recebível do que não é recebível. Tá? Porque, na medida que vocês deixam um processinho desse andando lá, vocês estão pagando por ele. Tá?
Bom, isso eu já falei, caso que a parte não está mais exercendo, fazer o cancelamento da inscrição. O próprio termo de audiência pode servir de alvará para aqueles valores que já estão penhorados nos autos, tá? Que já estão no banco e tudo mais. O termo de audiência já serve de alvará. O advogado pode descer ali na Caixa Econômica Federal ali embaixo e já levantar aquele alvará na hora. Tá? Em casos de parcelamento, o que a gente faz é suspensão. Tá? A gente sobresta o feito pelo tempo do parcelamento. Se são 3 meses de parcelamento, aquele processo vai para o arquivo sobrestado até o final, e vocês vão ter que ter um controle administrativo disso, porque no 3º mês, quitou as 3 parcelas, vocês vão ter que entrar com uma petição dizendo, olha, requeiro a extinção, porque está tudo pago. Tá? Então, esse controle é importante que vocês façam um sistema de informática para esse controle. E eu digo até um sistema de informática de atualização do endereço, tá? Porque, na medida que vocês foram lá na intimação e conseguiram o endereço atualizado, vocês já copiam para o arquivo de vocês, para vocês terem atualizados os endereços daquela parte. Tá? E aqui também é importante que vocês tenham esse controle. E, no caso da pessoa liquidar à vista, a gente extingue ali na hora, já homologa, já extingue e já acaba com aquele processo ali na hora. Tá bom? Bom, aqui só para dar uma pincelada, o que a gente tem feito também na Central de Conciliação, tá? Só para vocês entenderem que não é só conselhos que a gente trabalha, o sistema financeiro que eu já falei inúmeras vezes, contratos bancários, FIES, previdenciário, embora a gente faça muito pouco das varas previdenciárias, o juizado já tem a SECOM-GEF, que está fazendo muito a pauta de incapacidade, que a gente chama, e outras possibilidades. Inclusive, ontem a gente estava falando com a Justiça Estadual da competência delegada do previdenciário, para a gente começar a abordar. Tem o caráter social, além de tudo, do previdenciário, né? Saúde, tá? Medicamento, a pessoa precisa de medicamento e tudo mais, a gente já marca uma audiência, em vez de intima município, intima união, intima estado, e não sei o quê, e bababá, já chama para uma audiência, já resolve ali, vê se a pessoa está doente ou não, o estado, às vezes, tem um medicamento que o município não tem, a união tem o que a outro não tem, ali na mesa de negociação já consegue resolver. Danos morais, tá? A Caixa está fazendo, normalmente até 10 salários mínimos. Desapropriação, a gente tem um trabalho muito grande no entorno de Viracopos, tá? Na ampliação de Viracopos, e agora, em outubro, a gente até nem, para quem sabe aqui, quem atua com a gente nem vai marcar audiências em 2 semanas de outubro, porque nós estamos indo para Guarulhos fazer as desapropriações lá do aeroporto de Cumbica. Tá? Vai ser uma experiência muito legal. A ação de desapropriação, para quem conhece, ela demora 20 anos. É a coisa mais antiga que a gente tem na vara, mais amarelada e de maior volume, são desapropriações. A gente vai fazer as 360 numa sentada, em 2 semanas. Tá? Poupança, ações ambientais, FGTS, a gente vai fazer a primeira rodada agora, vamos começar mês que vem, com execução fiscal de FGTS. Fazenda Nacional, Presidente Prudente tem feito bastante, tá? Pega a lei do Refis e faz em audiência, na verdade. Tá? Multas de IBAMA tem feito bastante. As ações coletivas, a primeira que a gente fez, essa do acordo dos 11,98 dos servidores da Câmara, Senado e TCU, pagou-se esses 2 bilhões para 10 mil servidores. Obviamente que 250 já morreram, que a ação é de 96. Mas ainda a gente, pelo menos, muita gente em vida vai receber, né? Então, antes tarde do que nunca. Tá? E essa foi de grande valia aí, a conciliação. Falar um pouquinho do pré-processual. O pré-processual é muito importante para vocês, conselhos. Pré-processual é o seguinte: antes de vocês ajuizarem a demanda, tá? Eu sei que tem 40 mil processos só no distribuidor da execução fiscal, parados. E está correndo a prescrição de vocês. Quem distribuiu isso daí e com a prescrição lá no limiar da prescrição, está correndo. E está lá parado. Né? Então, assim, qual a vantagem para vocês? Passa no pré-processual. Marca a agenda, a gente marca a audiência, a gente solta o que a gente chama de carta convite, e aqui a gente não chama de intimação, tá? O Código de Processo Civil chama de intimação, o ato dentro do processo de chamamento da parte. Como a gente não tem um processo aqui, ele é pré-processual, o CNJ determinou que se chamasse de carta convite. Tá? É um convite para a parte comparecer, não precisa estar acompanhada de advogado,
Essa chama-se reclamação pré-processual, CNJ que deu essa nomenclatura, e ele chama de reclamante e reclamado. A Justiça Federal não gostou muito desse reclamante e reclamado, parece muito Justiça do Trabalho, mas é o nome que o CNJ determinou, e ele dá um número, exatamente igual ao número do nosso processo, 061.2012.0016, tal. Também a reclamação pré-processual tem o mesmo número, 069.2012. Tal. Também tem um número. Tá? E, na verdade, faz-se a audiência dos mesmos moldes, do mesmo jeito que a audiência processual. Realizado o acordo, ele é homologado pelo juízo, tá? E vira um título executivo judicial nos termos que a Resolução 125 fala. Tá? Descumprido, a parte executa aquela parte descumprida, vamos supor. Se ele parcelou em 3 vezes, pagou 2, vocês vão executar só a parte inadimplida. Ou não vão executar nada, porque, na verdade, ele quitou ali e vocês tiveram um baixíssimo custo. Tá? O custo foi pagar uma intimação, uma carta convite. Tá? É todo o custo que vocês tiveram nesse pré-processual. Tá bom? Bom, aqui a gente já falei com bastante, falando do juiz de gabinete para o juiz do caso. Tá? Eu falo isso porque a gente ainda tem muita resistência do juiz togado. Não são todos ainda que estão nessa nova cultura, mas isso é passo a passo. A gente só tem 1 ano. Tá? Só nesse ano a gente vai pautar mais de 20 mil audiências, já é um número bastante considerável. Para o ano que vem, a gente vai ter que fazer pelo menos mais 10% que isso, tá? Mas a nossa meta é muito mais que isso. A gente está abrindo, a gente tem 2 andares, estamos abrindo um 3º andar, né, Turviana, lá. Então, ou seja, é mais 12 mesas de audiência que a gente está dando possibilidade para ver se consegue colocar mais, dar mais oportunidade para vocês realizarem mais audiências, tá? Então, é isso, gente. E aí eu cito o Vitor Hugo dizendo que nada é mais poderoso que uma ideia que chegou no tempo certo. Obrigada, gente. Estou à disposição, obviamente, de dúvidas e tudo mais, tá? Quem quiser, fiquem à vontade. E aqui é o princípio da informalidade também, tá? Lá o da nossa conciliação. Todo mundo batendo papo, na verdade. A senhora falou bastante sobre advogados. Sim. Eu não sou advogado. Eu gostaria de saber se, nessa parte processual, o conciliador vai contar com a participação do advogado, ou o advogado vai entrar somente para a verificação se aquela resolução daquele conflito está de acordo com a lei. Tá. Olha, na verdade, assim, o problema que vocês têm com a quantidade de advogados é o mesmo problema que a gente tem com a quantidade de juízes. O plano ideal que seria ter um juiz por mesa, um advogado por mesa, participando efetivamente da conciliação, até auxiliando na solução daquele conflito, não só na parte jurídica do termo e tudo mais, mas ali atuando. É muito difícil, né? A gente vai ter 12 mesas montadas, obviamente tem 1 ou 2 juízes, do mesmo modo tem 1 ou 2 advogados. As audiências, a quantidade é muito grande, né? Quem participa lá na central, a gente marca às vezes 100 audiências por dia. Então, o volume é muito grande. E o advogado ele fica ali em volta das 12 mesas, atendendo as 12 mesas e auxiliando naquilo que for preciso. É muito normal, e eu falo para os meus servidores e os meus conciliadores, chamem o juiz, chamem o advogado. Qualquer dúvida, tá? É ele que vai solucionar. Acontece muito da parte, fica perguntando, e o meu processo? O que vai acontecer? E aquele bem penhorado? E não sei o quê. Aí eu falei, nessa hora, chamem um advogado, ele vai dar uma orientação. E é o que eu digo, assim, o advogado também tem que tentar usar as técnicas, né, e usar o contexto da conciliação, e não chegar daquela forma impositiva, olha, se você não fizer acordo, eu vou penhorar teu bem, eu vou te tirar da tua casa, eu vou... aquela coisa. Também naquela mesma intuito conciliatório, aquela mesma cultura, e os advogados têm efetuado muito bem esse papel.
né? Na verdade, eu digo que são nossos grandes parceiros, e aqui eu posso chamar de parceiro, como eu disse, né? Eu não sou imparcial e nem inerte, eu sou aqui a justiça, né? Então, eu digo que são nossos grandes parceiros mesmos, que estão lá com a gente, atuando, auxiliando, vendo a necessidade da coisa. Então, é grande parceiro mesmo. Estamos trabalhando em parceria. E por grande culpa dos advogados, essa parceria, porque eles realmente têm vestido a camisa e atuado bastante nessas situações. Mas eu vejo, assim, em questões jurídicas, é isso, olha... parece que é caso de anistia aqui. Vamos chamar o advogado? Aí vai lá. Para aquelas situações um pouco anormais do que a simples negociação financeira, o advogado chega à mesa. Tá? Mas é claro que, como nós, vocês também não vão ter um corpo jurídico que dá para atuar em todas as mesas, mas nem é necessário. Na verdade, talvez a figura do advogado e do juiz, na conciliação, eu noto que talvez ele é até inibidora ali a todo momento na mesa. Tá? Deixar à parte o preposto, negociarem, eles ficam mais à vontade. E a gente só interfere naquilo que é necessário. Mas é muito importante. Assim, a figura do advogado, obviamente, não preciso dizer, é essencial ali ao nosso bom sucesso da conciliação. Ok, obrigado. Imagina. Mais alguém? Por favor. Tá bom. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Eu venho representando o CONFEA, Conselho Federal de Agronomia e Engenharia. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos trabalhando no CONFEA a questão de normalização do assunto, através de resolução para todo o sistema. E nós recebemos de muitos CREAs a situação de preocupação com relação à fiscalização via Ministério Público e TCU, principalmente via Ministério Público, com relação ao entendimento de renúncia de receita. Então, nós estamos trabalhando toda essa questão, mas ainda há uma linha, uma corrente grande, talvez em função até do próprio princípio que foi avocado. Disponibilidade, exatamente. O que é que nós teríamos como mecanismo de defesa para esses órgãos? Porque somente o CONFEA baixar a resolução não significa que ela vai ser implementada. Então, nós precisamos também modificar essa cultura existente para possibilitar o efetivo alcance da norma. Aqui é mais alto, aqui a resposta. Não, eu até fico, de certa forma, um pouco constrangida de dizer isso, mas para quem tem o processo remetido ao arquivo, eu acho que é uma decisão própria do Conselho. O senhor está conseguindo executar esses processos? Uma parte sim, uma parte então, não. Então, aí uma grande parte não. Então, uma grande parte não. Que princípio da indisponibilidade é esse que se está querendo cuidar? Eu pergunto para o senhor, o que o senhor está querendo tutelar isso? Que é decisão do Conselho. Eu acho que é uma coisa maior. Infelizmente, se a gente tiver... O Ministério Público tem essa atuação de tentar preservar o patrimônio público, tá? E também precisa ver em que nível é essa preservação, né? A sociedade está pagando R$21 mil por um processo de R$1.000. O que é isso? Eu não posso dizer para o senhor que o senhor está, com esse argumento, o senhor estaria salvo de uma investida do Ministério Público, porque todo mundo, o direito de ação está assegurado na Constituição. E o Ministério Público é tido como aquele que tutela o interesse da coletividade. A coletividade está pagando R$21 mil por um processo de R$1.000. O senhor está deixando de receber porque tem medo, tem receio de malferir o princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu disse aqui desde o início. Não o que é realizar o princípio da indisponibilidade do interesse público? É dizer não? Ou dizer sim diante do interesse maior? Tá? Então, aí, eu acho que é questão de avaliação do Conselho, de chegar e tomar uma decisão. A inação é que não pode. Tá? Só um ponto que ficou esclarecido aqui, que puxando, porque eu peguei a palavra agora, né?
Com relação à questão da apresentação de proposta, os senhores, para nós, ou para a sociedade, é tido como entes públicos. Tá certo? Toda receita tem uma vinculação, não é? Receita de inscrição vai para aqui, receita de anuidade vai para aqui e tal, tal. Tudo bem. A dívida, ela é global, digamos, uma dívida de R$5.000. Tá? Normativamente, legalmente, os senhores podem dar um desconto de 10 a 5, de 5 a 10. Né? O que, quando a doutora Fernanda colocou assim, a questão das rubricas, né, se vai para honorário, se vai para inscrição, isso aí, para efeito de proposta, não é interessante apresentar ela fracionada. Isso é para efeito contábil dos senhores. O desconto dá dentro do normativo dos senhores. Isso foi fruto de uma experiência nossa na terceira região. Porque, imagino, vários casos, tudo fechado. Então, vamos lavrar o termo. Ah, mas tem essa parcela aqui. Isso aí, para quem isso gera insegurança para as pessoas. O que tem mais para apresentar? Quando eu sair daqui, não vai ter mais alguma coisa? É a fragilidade de como. Ninguém está aqui falando para cobrar obscuramente. Não é nada obscuro. É a maneira de apresentar a proposta do quanto o senhor pode dar desconto, porque se o senhor pode dar de 5 a 10, e tem rubricas que podem impactar na hora da negociação, que dê 7, tá? Para não ter aquela questão de fragilizar o fechamento do acordo. Poxa, a pessoa fala, então, está fechado, fechado. Vamos lavrar o tempo. Mas sabe o que é? Tem os honorários. Sabe o que é? Tem isso. Tem a taxa disso, tem a taxa daquilo. Para nós, judiciário, não interessa. A dívida é 5.000, o senhor pode pagar, o senhor pode dar o desconto de 4, nós não interferimos na proposta, porque não é só o ente público que deva ser respeitado, a parte também. Então, não nos interessa o acordo de qualquer jeito, tá? Porque o acordo de qualquer jeito ele vai gerar uma nova demanda. Tá? Então, nós queremos aquilo que seja bom para todos, que todos ganhem, inclusive a sociedade. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala judiciário, quem nos paga, quem paga essa estrutura monstruosa é a sociedade. É inconcebível, doutor, meu modo de ver, esse pensamento. Os senhores têm que sentar, têm que se reunir, têm que definir, têm que ter responsabilidade e assumir. Se todo mundo, o Ministério Público não vai processar todo mundo. Não dá tempo processar todo mundo, todos os conselhos. Por quê? Porque o princípio que o senhor está invocando, todos estão invocando. A Caixa, a União, todo mundo invoca esse princípio para dizer não. Será que esse não é o que a sociedade quer? Tá? Só complementando, na realidade, o que o CONFEA está fazendo, ele está já trabalhando em cima da resolução. Essa resolução vai abranger todos os CREAs do país. E assim, o que nós percebemos, principalmente os CREAs menores, fora das regiões maiores, aqui do Sudeste, mais do Nordeste e Norte, encontram essa dificuldade. Então, nós estamos tentando fazer algum trabalho, porque não adianta simplesmente baixar uma resolução e essa resolução depois não ser implementada pelo Conselho, porque vai ficar a critério de cada Conselho implementar ou não. Então, em havendo mecanismos que deem um suporte maior para esses Conselhos, seria interessante no sentido de estar fundamentando mais a decisão para que eles possam atender a essa colocação, que é de interesse do Conselho Federal também. Tá. Assim, eu não sei, né? Digamos, até estou pensando alto, não sei se é viável ou não. Se tem todo esse temor, porque, assim, na realidade, a maioria dos conselhos, eu não estou. É uma área que eu não atuei como presidente de uma conciliação. É o único espaço aqui, desses todos citados pela doutora, que eu não atuei. Eu não sei o tipo de proposta que são apresentadas. Normalmente, dispensa de juros, moratório, multa, né? Isso aí, gente, não é dispensa de receita. Né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Isso é natural em qualquer ambiente de uma sociedade civilizada.
né? Porque eu deixei de ganhar efetivamente, porque se eu não recebi essa receita, o juro moratório é uma capitalização que deixei de ganhar. E o juro que seria, que eu não sei se os senhores têm, que é a multa moratória, aquela multa que a União cobra, ela se reveste numa natureza indenizatória. O que eu deixei de fazer com aquele dinheiro que não veio? Tá? Então, ela se reveste na natureza. A outra é punitiva. Você vai ser punido por não ter pagado tempestivamente. Gente, se num ambiente desse não está havendo dispensa de receita, que você está recebendo o principal, né, com algumas, digamos, alguns acessórios, livre de alguns acessórios. O governo, ao instituir o refis, está fazendo o quê? Isso. Tá? O senhor tem um instrumento normativo para isso. Tá? A Caixa, quando a Ingea falou, doutora Daldice, nós vamos trazer uma proposta para começar em São Paulo, porque, por incrível que pareça, onde começa num lugar grande, dá certo em qualquer lugar, porque aqui, se deu certo em São Paulo, dará certo em qualquer lugar, porque o contrário, às vezes, não é o nosso modelo. Começar numa cidadezinha, trazer para São Paulo, bomba. Começou em São Paulo, vai para uma cidadezinha, dá certo, assim, indiscutivelmente. Então, ele começou para... Ele falou, estou dando dispensa de juro moratório, remuneratório, multa, e se pagar o atraso de vez, eu estou dando desconto de 30% do principal. Eu falei, Ave Maria, isso tudo? Ele falou, a senhora sabe quanto é que custa cobrar isso aí? Custa muito mais do que isso. Respondi? Ok, muito obrigado. Aí, sobre esse assunto, eu gostaria de complementar uma informação. O juiz auxiliar lá no CNJ, responsável pelas conciliações, doutor Enivaldo, né? Erivaldo. Isso, então, com ele é que nós fizemos lá inúmeras reuniões, e foi através dele que reunimos com os tribunais regionais federais, todo aquele agendamento. E nós fizemos uma proposta que ele levasse ao Procurador-Geral e também ao Tribunal de Contas da União um modelo de resolução para todos os conselhos que ficasse já antecipadamente analisado para que não tivéssemos problema. E essa sugestão foi acatada pelo doutor Erivaldo. Ele teve contatos lá por telefone no TCU, até porque, quando a União resolveu a conceder algum desconto, foram pactuados lá alguns acordos com o TCU e com a Procuradoria, antes de que isso fosse colocado em prática, e deu certo, né? Está funcionando. Nós não temos ainda esta resolução, eu digo até para vocês que é por falta de agenda minha, que eu estou coordenando esse processo lá, e não tenho tido tempo nem de cobrar o doutor Erivaldo, nem de pedir audiência no TCU para colocarmos em prática. Mas nós já temos uma resolução que ela diz que pode-se receber pelo valor da anuidade atual. Você esquece o que está devendo lá, a pessoa deve 3 anuidades, ele vai pagar pelo valor atual, da anuidade atual. Aí você não está abrindo mão de receita nenhuma. E pode parcelar. Aí nós temos lá uma proposta de parcelamento em 8 vezes, mas que já é também impossível, porque às vezes a pessoa deve um número maior de anuidades, então esse parcelamento tem que ser maior. E a questão do honorário, né, que o Conselho pode abrir mão, né, e principalmente no pré-processual, que não tem nem cabimento, né, não abrir mão do honorário para facilitar o acordo, para se chegar a uma solução. Então, tudo isso está sendo visto assim com muita atenção. E o CNJ, ele tem toda a condição, até de estrutura hierárquica e até orientativa junto ao TCU e à Procuradoria. Porque o que está sendo feito está dando certo, então por que não fazer? Não é verdade? E essa informação, eu não tinha, que custa R$21 mil um processo.
Isso é uma coisa que não tem cabimento, né? Então, precisamos resolver. Eu acho até que os conselhos estão aderindo de forma rápida, porque há gestores de conselho que assumem a responsabilidade de conduzir os destinos da entidade e depois não tem o perfil adequado para executar essa função, e aí fica com medo, né? Não tem a visão clara de que ele está exercendo uma função que, por mais perfeito que seja, ele vai estar sempre passível de ter algum problema, né? Não tem jeito, e nós sabemos muito bem disso, e ainda bem que é assim, né, doutora? Porque se não fosse assim, os problemas seriam muito maiores. Mas eu acho que também os gestores têm que ser mais desinibidos, mais avançados, né, para buscar soluções. E nessas questões, eu acho que estão, assim, bem claros, né, que os problemas precisam ser resolvidos, e eles resolvidos, nós estamos colaborando com a sociedade como um todo, não é uma questão de corporativismo, né, ou de simples arrecadação. E é um negócio sério, porque o nosso prestígio dentro do Congresso Nacional, nos ministérios, na Casa Civil, estava profundamente abalado quando nós fomos buscar a Lei 12.514, né? Aí, faz tão pouco tempo eu já estou esquecendo, mas a Lei 12.514 foi uma briga, porque todo mundo implicou com os conselhos em razão do grande número de ações. Vocês... E agora aqui, esse senador de São Paulo aí, o Aloysio Nunes, que votou contra os jornalistas lá no Senado esses dias. O Aloysio, eu conversando com ele, ainda quando ele era ministro, que estava lá aquele debate que o Lula mandou a proposta do Conselho de Jornalistas, e eu vim conversando com ele no avião, ele meteu o pau em todos os conselhos, falou: o conselho existe só para arrecadar dinheiro, isso aí, e vocês ganharam essas diárias, aí falou assim. E agora votou contra os jornalistas. Então, veja, a visão lá dentro do Congresso Nacional não é boa. E o principal motivo é a questão da arrecadação, é a anuidade. Aí, este travamento da justiça com essas execuções de baixo valor é uma nódoa na nossa vida, nós temos que resolver. Enquanto eu estava ouvindo aqui a palestra, eu estava imaginando, eu vou procurar alugar um espaço grande, aí, uns 600, 700 metros quadrados, e vou buscar colegas corretores de imóveis para atuar como conciliadores, vou ter que treiná-los e vou ter que fazer conciliação pré-processual, mas urgente, aos milhares. Eu não posso deixar chegar o ano que vem, ter que interpor lá mais 5, 6 mil ações. Não tem cabimento. Isso é uma questão de responsabilidade de quem está administrando. Então, eu acho que é uma visão que cada gestor tem que ter, né? Procurar eliminar, porque é muito confortável ficar sentado dentro da sua sala, assina a procuração e entope a justiça lá de ação, e aí prejudica a sociedade toda e nós principalmente. É um tiro no pé um negócio desse. Não, mas eu estou livre porque eu não deixei prescrever, pelo menos a mim ninguém pega. Não é assim, né? Escapar do problema é muito fácil. O negócio nosso é resolver problema. Então, esta reunião aqui hoje da Câmara de Profissionais Registrados em Conselhos e Ordens, nós analisamos muito antes de realizá-la para que ela tivesse um aproveitamento, né, verdadeiro. E acredito que as mensagens aqui trazidas foram de altíssima qualidade, né, e que poderão ser multiplicadas dentro de cada conselho e que isso se torne um debate constante, a fim de que as pessoas não fiquem adormecidas em berço esplêndido, aguardando acontecer. Nós temos que ser mais proativos, né? Sair atrás e buscar essas soluções. Então, eu acho que o departamento de cada conselho que cuida das cobranças administrativas tem que ser muito privilegiado aí neste momento para evitar ter que interpor mais ações. E o departamento de dívida ativa tem que ter a liberdade também de trabalhar. Nós já recebemos convite agora, aqui o Cresce recebeu o convite do juiz lá de Ribeirão Preto, para nós iniciarmos rapidamente o trabalho lá. E vamos iniciar. Se tiver que contratar mais gente, vamos fazer o que tiver que ser feito, mas vamos fazer a lição de casa. Esse é o nosso papel, né? Agora,
Alguém quer fazer alguma manifestação? Se quiser, por gentileza, aqui no microfone. Falou a respeito de agilizar, né, essa parte de resolução desses conflitos. Perfeito. O judiciário daria um suporte para a gente, para treinar esse pessoal que vai fazer esse tipo de trabalho? Olha, eu não posso dizer, está aqui... Não, é uma pergunta que me surgiu, porque vocês. O conciliador, olha, o trabalho de conciliação é um trabalho que não pode ser feito assim. Eu tenho uma resposta muito boa. Dependendo da doutora Daldice e da doutora Fernanda, eu não sei se ela vai ser melhor ainda. Mas eu fui convidado a uma audiência com o doutor Ivan Sartori, que é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E lá, doutora Daldice, eu soube que o mesmo número de feitos que tem na Justiça Federal tem na Justiça Estadual, em razão das comarcas que não tem a Justiça Federal. Então, o mesmo número de ações. Inclusive, ele está pleiteando uma suplementação de verba para cobrir essas despesas, que ele precisa de um orçamento a mais para poder cobrir essas execuções que seriam da Justiça Federal e estão na Justiça Estadual. Bom, ponto aí. Aí, conversando, nós mandamos uma proposta de convênio que nós estamos buscando instalar aqui no Cresce uma sala de conciliações para assuntos imobiliários. Então, ação de despejo, cobrança de condomínio, essas questões seriam discutidas nas conciliações aqui na sede do Cresce. Nós abriríamos uma sala permanente e um juiz faria as homologações. E dentro deste convênio consta o treinamento de conciliadores para atuar nesta sala de conciliação. Então, eu acredito que não há dificuldade de conseguir o treinamento sem ônus para o Conselho, através da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, que aí eu não sei, nunca conversamos nesse sentido. A doutora Daldice vai se manifestar. Obrigado. Olha, essa questão de treinamento, tanto para nós, a questão do mediador nato e daquele que pode adquiri-lo. Eu falo até que é aquele bom de bico e daquele que a gente pode transformá-lo em um bom de bico, né? Ela é mais técnica, eu sou mais, né? Bom, na realidade é o seguinte, nós, todos os juízes, doutora Fernanda, eu, apesar de ter iniciado sem técnica, eu que sou qualificada como aquela boa de bico. Então, intuitivamente, eu fiz bem, né? Tanto que frutificou, tá? Ela também começou assim. Mas hoje a gente percebe da importância do treinamento. Aquilo que a gente fazia por uma questão de jeito, a gente fala tem técnica para isso, mas que rende mais. Não é? Aquilo que a gente pode fazer em 2 horas, com uma boa técnica, faremos em 1 hora. Evidentemente que uma conciliação ela não se resume ao não todos têm que estar treinados, né? Porque às vezes assim não são raras às vezes que quando o preposto do SFH começa claudicando, eu falei, peraí, deixa, eu faço melhor. Eu apresento a proposta, não está certo. Quem é ali a outra parte é o preposto. Mas é que ele está tão mal treinado, e a gente já insistiu várias vezes que tem que ter treinamento para centrar uma mesa de conciliação, tá? Pela maneira de se colocar, porque ali tem conflitos, ali tem o emocional, ali tem, às vezes, pessoas que eu, agora, em junho, ele estava embriagado. E a advogada falou, com ele eu não sento, porque ele está bêbado, doutora. Era uma advogada de associação. Eu falei, tá bom, não tem problema, eu vou. Então, eu fiz o papel de tudo, né, ali. Tá bom, eu vou. E eu lembrei dele, eu falei, eu conheço o senhor. Ele falou, sim, a senhora conhece porque eu já fiz um acordo com a senhora e eu não cumpri. Né? Então, ele foi franco, né? Ele foi franco. Mas, depois que eu fui atendê-lo,
Você viu o advogado da parte, constituído, ela não teve o emocional suficiente para atender o seu cliente. Então, todos precisam de treinamentos. O que nós estamos fazendo agora em parceria com o CNJ? Treinar servidor como instrutor. O nosso servidor vai atuar como instrutor. Né? Podemos definir que esse servidor possa instruir o conciliador, que é um padrão de curso, e um treinamento para o conciliador, evidentemente, sobre a nossa ótica de comportamento, não sobre a ótica dos senhores. Isso nós não podemos, até há conflito para isso. Tá? Mas quanto à postura, o que ele está fazendo em uma mesa de negociação, qual o papel dele, o que é o conflito, como deve ser a comunicação, nós podemos passar. Mas não quanto questão de proposta, como é que você vai fazer. Isso aí há conflito. Eu acho que há conflito. Tá? Então, assim, começamos esse curso no dia 24, 25, 26. Né? São 100 pessoas. Por incrível que pareça, é um formato que vai ser dado para as 5 regiões. Então, nós vamos definir o conteúdo programático depois de amanhã, né, quinta-feira, com todas as 5 regiões, por videoconferência com o CNJ, como gestor, doutor André Goma e o doutor Erivaldo. Então, com todas as regiões. Já temos um conteúdo mínimo de que a gente pensa, porque, assim, a doutora Fernanda deixou bem claro, nós somos o Poder Judiciário brasileiro. Agora, como é que o Poder Judiciário se apresenta? Como Justiça Federal, como Justiça Estadual, como Justiça do Trabalho. Cada uma com sua peculiaridade. Né? A do Estado, ela terá, numa mesa de negociação, 2 pessoas com quem o juiz nunca teve contato. Né? Então, o trabalho é maior, porque 2 estressadas. Né? Naturalmente estressada pelo conflito, por estar sendo chamada ali, é um estresse natural. Né? Todo mundo que vai, até como testemunha, as pessoas ficam receosas. Imagine que ele vai ali para colaborar com a justiça, para revelar a verdade de um fato. Ele fica nervoso. Imagine ele como, na posição de devedor, ele se sente constrangido, ele se sente... Passa na cabeça dele todos... Será que esse juiz vai me ouvir? Será que só vai ouvir a outra parte? Imagine de família. Né? Então, lá é muito mais difícil. Na nossa, a gente já puxa a orelha do ente público antes, né? se é que é necessário isso. Né? Mas a gente, digamos assim, se ajusta antes. Olha, nós sabemos que você tem uma lei que rege as suas atividades. Né? Então, dentro do seu limite de atuação, o que pode ser oferecido? Então, eu já convenci a esse ente público. Eu só preciso lidar com uma parte que nunca veio. Então, eu tenho que treinar o meu conciliador com esse perfil. Tá? Então, não posso dar um treinamento padrão único para todo mundo. E o que nós queremos é que essa nossa situação particular seja traduzida no curso. Então, tem esse curso de conciliador e instrutor. Esse nosso servidor instrutor poderá, eventualmente, ter um espaço no curso de treinamento dos senhores para dizer o que nós esperamos do proposto. Qual o comportamento que nós esperamos do composto. Não qual tipo de proposta, não há espaço para isso. O que há espaço é para o que nós esperamos do preposto. Que o preposto tenha um comportamento assim, assim, assado. Tá bom?